vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a Copa do Brasil. Teve o sorteio Galo e Maringá. E teve também, vou falar um pouquinho de Galo e Kik, Deportivo e Kik. Vai ser o adversário do Atlético amanhã. Vou falar um pouquinho desses dois temas pra vocês, tá? Primeiro, do sorteio. Claro, se você puder se inscrever e deixar o like, vai ajudar demais. Falar um pouquinho primeiro do jogo do Maringá. Foi o sorteio que o Atlético tirou. Cara, poderia ter adversários mais difíceis, como o Ceará. Acho que o Vila Nova era um adversário mais difícil. Acho que o Novo Horizontino é um adversário mais difícil, mais chato, mais estruturado, que poderiam dar mais trabalho. Acho que esses times têm mais qualidade. Porém, eu acho que quem deu maior azar foi o Palmeiras, que pegou o nosso querido Ceará. Vai ser um confrontinho difícil, mas também não foi o mais fácil. Poderia ter sido Aparecidense, Central, entre outros times. Pegou o Maringá, um time que vem se estruturando nos últimos anos. Chegou até a dar trabalho para o Flamengo em uma Copa do Brasil recentemente. Foi bem, é um time arrumado, um time chato. É um time que sabe jogar bola, tem uma estrutura boa, tem um dinheiro, tem uma qualidade financeira de estrutura legal. É uma cidade rica, né? É uma cidade que tem dinheiro. E isso, lógico, facilita demais. Mas, dito isso, o Galo tem que passar, né? O Atlético tem totais condições de chegar às oitavas de final. E tem que chegar, pra mim, às oitavas de final. É o grande favorito. Não tem como a gente tirar esse favoritismo do Atlético. O Atlético é mais time, tem melhores jogadores, tem mais elenco, tem mais história, tem tudo mais e tem que passar. Essa é a realidade, não podemos dar desculpinha. Não podemos dar desculpinha. Porque temos que se impor como um time grande, como um time de camisa, como um time que é finalista da Copa do Brasil. E não só isso, né? Um time que tem chegado em outras finais de campeonatos, como Libertadores e de Copa do Brasil recentemente também. Então a gente tem que entender que é favoritismo, botar esse favoritismo em campo, postura em campo, qualidade, bola no pé, tranquilidade, calma, mas não ser soberbo, não deixar esse excesso de confiança passar em campo e deixar esse excesso de confiança se refletir no jogo, tá? Porque isso não pode acontecer. Tá, isso é bem complicado e eu acho que o Atlético, às vezes, quando o Atlético entra de salto alto, o Atlético se dá muito mal, porque não é esse o espírito do atleticano, não só o espírito do atleticano, mas o da torcida, o dos jogadores, e não pode ser, tem que respeitar demais o Maringá. Mas, dito isso, respeito à parte fora de campo, você bota o respeito em campo como? Se impondo, botando qualidade, bola no pé, rodando pra cima, e é isso, pessoal. Não tenho o que dizer, eu quero até pegar aqui pra vocês o rival da Libertadores, porque o rival da Libertadores, porque o Iquique, cara, vive uma situação tenebrosa, a realidade é essa, tá? O Atlético vai pegar o Iquique, pro Atlético ótimo, que o Atlético não vive uma boa situação e precisa recuperar a confiança, precisa recuperar o resultado positivo, precisa voltar a vencer rápido, voltar a vencer logo, e esse jogo contra o Iquique, pra mim, vai ser essencial pra isso, tá? Então eu acho que amanhã o Galo vai ganhar, o Atlético vai pra cima. E eu vou pegar aqui pra vocês, o GE até publicou que o Galo encontrará rival em situação delicada em busca de engatar vitória e melhorar números no ataque. É basicamente o que a gente falou, precisa melhorar. O Atlético tem errado muitos gols, né? Tem chutado muito pra fora, tem chutado muito em cima do goleiro. O Galo vem de 4 jogos sem vencer e o Iquique vive uma crise. É crise do Iquique, gente. Se a gente não ganhar do Iquique com crise é loucura. Óbvio, futebol é futebol, mas galera, precisamos. Não sabe o que é vencer há 10 jogos, é o lanterna do campeonato chileno, tá? E foi eliminado na pré-Libertadores e superado pelo Caracas na estreia na Sul-Americana em casa. Em uma goleada sofrida pelo chileno, a torcida do Iquique chegou a invadir o gramado para cobrar os jogadores. No ano, o clube tem 15 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, lembrando que ele está no campeonato chileno, tá? Os resultados ruins resultaram na demissão do técnico Miguel Ramírez no início do mês. Hoje, o clube tem um corpo técnico interino e ainda está atrás do treinador. Ou seja, o Iquique vem jogar contra o Atlético sem treinador. Eu já falei aqui ontem, o Atlético vai ter portões fechados. Dito isso, é muito importante essa vitória, pessoal. É a vitória que a gente pode falar que ela resgata a confiança. É a vitória que ela resgata a qualidade, né? A qualidade no sentido de o Atlético já sabe o que faz. Só que ele comprova o que está sendo bem feito, está sendo finalizado o trabalho do Cuca, a gente ataca desse jeito por isso, só que a gente não está fazendo esses gols. E quando a gente não faz esses gols, dá uma desconfiança, tanto no jogador, no potencial dele, como também taticamente. Então eu acho que o Atlético, esse jogo vai ser fundamental, vai ser extremamente importante para a recuperação de confiança. E lógico,
para somar 4 pontos no grupo que a gente está pensando na classificação. Classificação é dinheiro. E não só isso. Eu acho que a competição que o Atlético pode ir mais longe na temporada. Então tem que olhar com carinho para a Sul-Americana e não descuidar do Brasileirão. Vou repetir todo vídeo possível, galera. O Brasileiro é a competição do ano do Atlético e sempre tem que ser assim. Vai ter Libertadores? Beleza, então é Libertadores Brasileiro. O Brasileiro ele não pode sair daqui, porque, cara, você ir muito mal no Brasileiro, isso interfere demais no seu futuro, no seu próximo ano, na sua arrecadação, nos seus patrocinadores, no seu público. Muito, tá? Isso interfere demais. Então, tem que tomar sempre esse cuidado. O Cuca tá buscando alguns reforços, ele já falou isso, está conversando com o Paulo Brax. O Paulo Brax falou que tá difícil, vai ter que vender jogador, estão nesse discurso. Mas eu acho que o Atlético, independente disso, é capaz totalmente de ganhar amanhã. Eu tô esperando um 2x0, 2x0 seria muito legal, daria uma confiança, um jogo tranquilo. O Atlético precisa vencer todos os jogos em casa. Conseguiu um bom empate fora, mas precisa vencer todos os jogos em casa, para aí sim classificar tranquilo na Sul-Americana, resgatar a confiança e ganhar. Amanhã ele representa não só 4 pontos na Sul-Americana, né? Não só recuperar essa qualidade, essa confiança, essa certeza e superar essa desconfiança, mas também serve para motivar contra o Vitória. O Vitória também não vive um bom momento, também joga no meio de semana e vencer o Vitória no final de semana é primordial. Esse jogo virou jogo-chave no Brasileiro, porque o Atlético precisa embalar o número de vitórias. Lembrando a frase do Guardiola, os 7 primeiros jogos e os 7 últimos jogos influenciam totalmente no seu campeonato de pontos corridos. É os jogos mais importantes do campeonato. Primeiro, porque os 7 primeiros jogos eles definem para onde vai ser sua briga. E segundo, porque os 7 últimos jogos eles definem se você vai chegar longe, vai ser campeão ou vai acontecer, né? Principalmente pensando em título, você vai chegar para ser campeão, você vai chegar para quê, né? Então os 7 primeiros jogos e os 7 últimos jogos eles precisam de atenção redobrada. E pelo momento do Atlético, triplicada essa atenção o Atlético precisa. Eu não sei vocês, mas o Atlético, o Júnior Santos, eu imagino que daqui a pouco vai estar pedindo passagem. Rony e Coelho são bons jogadores, mas não jogaram bem o último jogo. Até que o Rony não foi mal, mas errou muitas chances. Mas o Atlético precisa de alguma coisa nova também. Eu acho que se não vencer o Iquique, que minha boca vai pra lá, pelo amor de Deus, vai vencer. Mas se não vencer, ele vai com certeza fazer mudanças. E amanhã eu também acho que vai ter mudanças. Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores, trocar os jogadores, porque o calendário e a maratona de jogos, ela judia do jogador de futebol. Ela machuca o jogador de futebol. E o Atlético sabe disso e o Cuca também sabe disso. Então, pessoal, primeiro, diretoria, vamos pensar em reforços, pelo amor de Deus, tá? Isso ajuda a passar de fase, isso ajuda a trazer dinheiro, isso ajuda a melhorar o time, a pressão que vem da torcida, isso ajuda demais. E lógico, faz o time ser melhor, né? Não tem o que dizer. Então vamos ficar de olho nisso também, tá? Então, Maringá, obrigação do Atlético, jogo difícil, não pode ter salto alto. É um time bem organizado, um time chato, estruturado, mas o Atlético é muito favorito e tem totais condições de passar. E isso significa dinheiro, então é muito importante passar. E Kik vive uma crise, não vence há 10 jogos, é um time que tá sem técnico, tá com técnico interino, tomando goleada, tá mal pra caramba, e o Atlético tem que aproveitar para trazer a confiança de volta, para fazer 4 pontos no grupo e também para chegar forte mentalmente contra o Vitória. É isso. O que vocês acham? Vocês acham o Maringá um jogo difícil ou não? Deixa aqui nos comentários se vocês concordam com o que eu falei, tá bom? Um grande beijo, até a próxima.